Meus irmãos e irmãs, estamos no dia 17 de outubro, terça-feira, memória de Santo Inácio de Antioquia. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 41. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje fala daquilo que foi uma observação que Jesus fez de um fariseu. Um fariseu percebeu que ele não lavou as mãos antes da refeição. É claro que hoje nós fazemos isso por questões de higiene, mas naquela época, lavar as mãos antes da refeição também era uma expressão religiosa. Por quê? Porque se acreditava, e também se acredita, nós somos dessa forma também, que o alimento é sagrado. Esse alimento vem de Deus. Eu lembro que quando, você também deve lembrar disso, quando a gente ia jogar um pão fora, que estava mofado ou com alguma coisa, antes de jogar fora nós beijávamos o pão, antes de poder jogá-lo. Era uma prática que eu lembro que fiz muito, minha avó me ensinou muito isso, meus pais. Então significava dizer que o alimento era sagrado, e por isso se lavava as mãos antes de pegar em algo que fosse sagrado. Mas aqui, aquele fariseu percebeu que Jesus não lavou a mão antes de comer. E ele já, então, percebeu que o fariseu tinha ficado admirado com isso e aproveitou para poder dizer ao fariseu, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. E aqui está, então, o núcleo do Evangelho de hoje. Ou seja, irmãos e irmãs, não adianta muitas vezes nós ficarmos preocupados com a realidade exterior da nossa vida se a nossa interioridade não está bem. Uma das primeiras preocupações que nós devemos ter na nossa vida espiritual é cuidar da nossa interioridade, cuidar do nosso coração. Muitas vezes uma pessoa pode não parecer aquilo que é, porque nós muitas vezes também não conseguimos entender o coração de uma pessoa. E por isso mesmo, pode ser que uma pessoa não aparente ser aquilo que é, mas ela é. Ou seja, filha de Deus, filho de Deus. Então, nesse caso, nós devemos ter preocupação com a nossa interioridade. Muitas vezes nós também pecamos por julgamento. Muitas vezes nós julgamos os outros pela aparência, julgamos os outros pelas palavras, mas o julgamento é pecado. Por que pecado? Porque Deus não deu a ninguém o dom de poder entender aquilo que se passa na interioridade. Eu posso intuir, eu posso perceber, mas só Deus conhece de fato o conteúdo do nosso coração. Eu conheço o meu coração, mas eu posso muito bem poder não expressar aquilo que está dentro do meu coração. Mas Jesus aproveitou para dizer isso. Olha só, aquele fariseu julgou Jesus por ele não ter lavado as mãos, então que Jesus pudesse ser um homem que não fosse religioso, um homem que não tivesse fé. Esse homem não tem religião, ele não sabe que nós temos que lavar as mãos por questões religiosas antes de comer. Então esse homem não acredita em Deus, esse homem não é religioso, esse homem não tem fé. Vocês imaginem, esse homem foi capaz de pensar isso de Jesus, o Filho de Deus. E Jesus então aproveitou para poder dizer, cuidado. Assim mesmo somos nós hoje, meus irmãos e irmãs. O cuidado que nós devemos ter para não podermos julgar os outros e, pelo contrário, que a gente possa sempre cuidar da nossa interioridade para que a nossa expressão exterior, a nossa realidade exterior seja a tradução daquilo que temos no nosso coração, um coração cheio de Deus. E o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.